A todos nós que somos filhos amados do nosso Deus, mais uma vez aqui reunidos hoje, neste dia 16 de fevereiro do ano de 2026, nesta segunda-feira, peçamos perdão ao nosso Deus, em nome do vosso Filho amado, Jesus Cristo, para anunciarmos a santa palavra. Perdão e misericórdia vos pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humanos que somos. Meus amados e amadas de Deus, hoje nós vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, dos versículos 10 ao 13. Ouçamos. Os fariseus pedem um sinal dos céus. Naquele tempo, entrando logo na barca, em companhia de seus discípulos, passou ao território de Dalmanuta, e saíram os fariseus e se puseram a disputar com ele. Pedindo-lhe que lhes fizesse ver algum prodígio do céu, tudo para o tentarem. Porém, Jesus, arrancando do íntimo do seu coração um suspiro, disse: por que pede esta geração um prodígio? Em verdade eu vos digo que a esta geração se não concederá prodígio. E deixando-os, tornou outra vez a embarcar. Jesus tornou outra vez a embarcar e passou a outra banda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vamos meditar no Evangelho de Marcos, que é um evangelho hoje dos versículos 10 ao 13, um evangelho pequeno, mas que diz tudo. O que Jesus estava enfrentando frente aos fariseus? Jesus estava enfrentando a dúvida, o questionamento. Eles queriam confrontar Jesus, mas Jesus foi enviado pelo Deus Pai, nosso Deus Pai, Jeová. Jesus não temia, porque Jesus era Deus, ele estava com o poder de Deus. Então Jesus sequer deu alguma resposta e seguiu adiante. Assim, meus amados, Jesus quer de todos nós hoje. Que fariseus somos também, porque muitas vezes a dúvida bate em nossos corações, bate em nossos pensamentos, e quantas vezes nós, às vezes, duvidamos. Nós estamos em oração, com muita fé, mas quando o vendaval vem, nós vamos, meu Deus, e agora? E agora é só crer, porque Jesus, ele é filho do nosso Deus, ele veio anunciar o reino de Deus. Nós estamos vivendo este reino. Até o último dia das nossas vidas aqui na terra, se seguirmos o que Jesus ensinou na santa palavra. Meus amados e amadas, e quando findar aqui, nós iremos ao encontro do Pai. Nós temos essa certeza. Nós, apesar de humanos que somos, mas a graça, o amor, a persistência, a fé plantada em nossos corações, através do Espírito Santo de Deus, que todas as vezes que nós estamos em situações difíceis, nós clamamos: vinde Espírito Santo e acendei em meu coração a luz do vosso amor, a luz da esperança, a luz da fé, a luz da graça e da misericórdia. E Jesus, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele nos atende, ainda que nós estejamos no leito de enfermidade e que nós, às vezes, ouvimos do médico: não tem mais jeito, mas nós sabemos quem é o médico dos médicos, que é Jesus de Nazaré. Então Jesus não deu resposta sequer a esses fariseus que queriam debaterem com Jesus. Jesus simplesmente seguiu em frente na sua barca. E assim, meus amados e amadas, nós temos que ser pessoas, discípulos e discípulas amadas de Deus, seguir Jesus até o último dia, carregar a nossa cruz, porque Jesus morreu
para nos salvar. Essa morte da carne, nós vamos passar por ela, porque nós somos fruto do pecado. Mas nós não vamos passar pela segunda morte, que é a morte do Espírito. O Espírito é que vivifica, o Espírito é que vai estar junto de Deus, na luz do Pai. Portanto, meus amados, são provas e provas que nós passamos aqui, que às vezes nós temos que lutar como um leão, lutar como uma leoa, para sobrevivermos, porque não vamos dizer que esta vida aqui nós não enfrentamos caos. E quantos caos nós enfrentamos, quantas batalhas nós enfrentamos, mas é a força de Jesus que nos coloca de pé todos os dias, é a força de Jesus que nos faz adormecer, é a força de Jesus que nos faz caminhar com fé, com retidão, apesar de tantos intempéries. Meus amados e amadas, vamos lembrar dos nossos irmãos agora, que sofrendo estão nas guerras, que sofrendo estão nos leitos de enfermidade, nos hospitais, nas ruas, nas praças, nos asilos, nos campos, em qualquer lugar deste imenso universo. Quando Jesus falava muito na palavra de Deus, às vezes algum discípulo falava tanto no número 4. Nós vamos lembrar que o número 4 é o número dos 4 pontos cardeais, os 4 cantos deste imenso universo. Deus, na infinita misericórdia dele, a semana tem 7 dias. Nós temos que entender o porquê disto. Que repete muito o número 7 na Bíblia, repete o número 4, o número 14. Nós temos que ter, quem tem olhos de ver, que vê. Nós temos que entender que não é em vão, nada que está na palavra de Deus é em vão, é uma sabedoria infinita. Nenhuma faculdade do mundo, nenhuma ciência do mundo pode ultrapassar a palavra de Deus, que é o livro da vida, que é o livro, a Bíblia. Mas aí alguém pode dizer, vamos lá no Torá, vamos lá em outros livros. Sim, sim, sim. Todos têm a ver com os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada é em vão, meus amados e amadas. As nossas atitudes, elas não são em vão. Nós temos que começar a sentir o Espírito Santo de Deus latente em nós. Porque à medida que nós começamos a sentir o Espírito Santo de Deus, nós enfrentamos batalhas. Nós não tememos nem mesmo a morte. Mas como nós não vamos temer a morte, se Jesus, que era Deus, temeu e pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele foi que morreu para nos salvar, e é por ele que nós não vamos temer a morte, porque ele já nos deu o exemplo. Nós vamos morrer sim, essa carne aqui, ela vai perecer. Mas o importante é o Espírito. Portanto, meus amados e amadas, nós vamos começar a sentir esse Espírito latente em nós, em nossos corações, nossa mente, em todo o nosso ser, envolvendo a nossa alma. A alma é a consciência, o Espírito é o fôlego de vida, meus amados. E Deus, quando soprou o fôlego de vida em cada um de nós, ele sabia que isso aqui é finito e que nós temos pouco tempo aqui. Isso aqui é simplesmente uma passagem e cada dia nós temos que agir de maneira bem correta. Ainda que humanos somos, mas nós temos que procurar não errar, temos que procurar a justiça de Deus, temos que procurar sermos retos diante da palavra de Deus, meus amados. Meus amados e amadas, é bom nós lembrarmos o que o grande profeta Isaías disse. Vamos lembrar? Jesus virá e levará sobre ele toda doença e enfermidade. Quando o profeta Isaías anunciou a vinda de Cristo, nós sabemos que Cristo veio, Cristo ensinou, mas Cristo deu o livre-arbítrio para cada um de nós, que a pessoa vai crer, se ele quiser e estiver preparado. Se creres, verás a minha glória. Se creres, verás a minha glória. Vamos lembrar a palavra de Deus.
o que Jesus nos ensinou. E se creres, farás coisas maiores ainda das que eu fiz. Jesus disse isso aos discípulos. Jesus deu poder aos discípulos. Se nós formos verdadeiramente discípulos e discípulas de Deus, meus amados e amadas, nós não teremos nenhum empecilho na nossa vida. Mas se nós titubearmos ou se nós fracassarmos na fé, aí sim, tudo é em vão. Mas vamos pedir ao Espírito Santo agora, que visite agora cada filho, cada filha de Deus, neste imenso universo, onde estiver alguém em leitos de hospitais, nas ruas, nas praças, nas casas, nos asilos, nos campos, nos trabalhos, que o Senhor é poderoso, poderoso, poderoso para enviar milhões de anjos para curar, libertar e salvar, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é amável, o nosso Deus é benignidade, o nosso Deus é amor, Ele é tudo, Deus é tudo. Meus amados e amadas, faremos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Senhor, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas de Deus, dizer que Deus está lá sentado no trono, nós estamos equivocados, porque Deus está dentro de cada um de nós. Deus está onde nós estivermos clamando e de coração contrito, coração quebrantado. Meus amados e amadas, nesses 67 anos de vida, quando eu comecei a entender, aos 5 anos de idade até 62 anos de vida, eu já tenho visto, vivido e experimentado muita coisa que para mim é sobrenatural. Aos olhos humanos é impossível acontecer, meus amados. Então eu confesso a vocês, fé, esperança, coração quebrantado, contrito diante de Deus. Receba o meu abraço. Até o próximo, com a graça e o amor de Cristo.